Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cacau Sotero e este é o programa Fique em Casa Aprendendo. Naíris, a nossa intérprete de Libras, e juntas vamos trabalhar modernismo, um movimento literário muito interessante. Olha só, nós estamos em 2022, 100 anos de Semana de Arte Moderna. Nós vamos, claro, sempre que falar de modernismo, falar da Semana de Arte Moderna, porque tudo começa nesse período, né? No crash, na mudança, é disso que nós vamos falar. Só que nós vamos nos ater aos poemas, alguns, tá? Semana de Arte Moderna, claro, o lugar é aqui. Poemas da primeira geração modernista. Nós vamos falar de poema, este gênero textual com uma estrutura em versos, né? Vamos ver como se desenvolveu esse poema nesse período aí, como eu já falei, eu gosto de usar essa palavra, crash, quebra tudo e vai fazer de novo, né? Vamos esquecer isso aqui, ó, isso aqui presta, isso aqui não presta, é mais ou menos isso que o modernismo, a proposta moderna traz para nós. Bom, começando na semana de 22, nós estamos em 2022, então, gente, há 100 anos o Brasil vivia essa efervescência cultural. Por quê? A Semana de Arte Moderna, em 1922, foi um marco para a literatura brasileira. A gente vem de uma sequência de movimentos literários que começou aqui no Brasil com o seiscentismo, né, o barroco, onde o homem, lá vai eu falar de novo de todas as características dessa literatura, mas é interessante, porque se você me assiste, por exemplo, aqui na TV Educação ou na plataforma Gonçalves Dias, e já faz tempo que não estuda, estava mudando de canal, estava procurando uma coisa pelo YouTube e me encontrou. Olha, quem é ela? Cacau Sotero, professora de língua portuguesa. Engraçado, ela está falando de quê? De Semana de Arte Moderna? Exatamente. E o que foi a Semana de Arte Moderna? Gente, eu nem lembro disso. Acontece. Então, eu estou aqui para relembrar. A gente começa a nossa história literária aqui no Brasil com o Barroco. Estou falando rápido, né, Iris? Às vezes eu falo rápido. Vamos falar um pouquinho mais devagar. O Barroco. Um momento em que o eu lírico, né, o homem barroco, vive o conflito entre os prazeres da carne, olha o carnaval chegando aí, toma cuidado com isso, e uma vida próxima de Deus, que abomina os prazeres da carne, essa leitura. Então, o homem barroco vive o conflito, o céu e o inferno, o bem e o mal, o claro e o escuro, e trabalha as figuras de linguagem, né, característica de textos literários, para evidenciar esse conflito, né? Muita antítese, né? Muita oposição. Então, gente, depois do barroco vem o quê? Uma volta lá para o classicismo, neoclassicismo, que traz nas suas características uma volta para os ambientes pastoris, né? Algo mais bucólico, algo mais assim, menos conflito. E aí, depois do neoclassicismo, nós temos o romantismo. O romantismo é um período muito importante da nossa literatura porque ele como é que eu vou dizer? Ele acontece na época eu ia falar Revolução, né? Revolução Francesa, claro, liberdade, igualdade, fraternidade, mas eu quero lembrar, gente, da independência do Brasil. Liberdade, né? Então, por isso que eu lembrei da Revolução Francesa, porque os fatos históricos da Europa, eles incidem aqui no Brasil, porque nós fomos colonizados pelos portugueses, e na época do romantismo, é justamente a época que os portugueses já trabalhavam nesse processo de colonização, já se caminhava para a independência do Brasil. Então, o romantismo é um movimento também de ruptura, né? Assim como o modernismo, que é
fazer esse crash, o romantismo traz uma proposta de nacionalismo, se voltar mais para as produções daqui do Brasil, exaltar a pátria, exaltar a terra e a figura do índio como herói nacional, certo? O romantismo tem 3 fases. O que eu estou falando de romântico é subjetivo, idealizador, aí vem o quê? O realismo para se opor a esse movimento, trazendo uma coisa mais próxima da realidade. Em seguida, a gente tem o naturalismo, que é uma outra, vamos dizer assim, uma outra vertente do realismo. O realismo trabalha a questão da sociedade, as mazelas da sociedade, vamos dizer assim, e o naturalismo a questão patológica, né? A questão psicológica, as doenças, né? Aí nós temos o simbolismo, que é um movimento que trabalha, como o nome diz, o símbolo, e o parnasianismo, a arte pela arte, a volta da métrica, da rima. No romantismo os versos eram mais livres. E aí o que, que acontece? O parnasianismo traz essa proposta de arte pela arte. Quando nós estamos chegando já aqui no século XX, o Brasil vive um momento entre guerras, né? Primeira e Segunda Guerra Mundiais, República do Café com Leite, estou falando assim de todo um contexto junto, né? Do movimento de uma vez só. A ditadura militar, né, que aconteceu no Brasil, os governos que foram se sucedendo, quebra da Bolsa de Nova York, claro, incidiu aqui no Brasil, que é o primeiro, por isso que se fala de crash, que é uma coisa que incide assim diretamente. Então, todos esses fatos incidem, claro, na arte. A arte é a representação, né, da vida. Os artistas expressam seus sentimentos, os seus respectivos olhares acerca da vida, acerca do mundo, as análises, e isso vem para a produção, não é assim? Música, poema, música, já falei, cultura, de forma na escultura, na arquitetura. Nós podemos ver isso aqui em São Luís, lá no Centro Histórico. Nós temos muita arquitetura desse período colonial, certo? Então, nós temos aqui, ó, a época, o movimento transgressor. O que é transgredir? É infringir. É ir de encontro, né? E não ao encontro, é de encontro, contrariamente a todos os ideais que permeavam a sociedade, a cultura, a arte, até o momento. Eu falei de parnasianismo, do certinho, da métrica, da rima. Então, começou em função de todos esses acontecimentos de quebra. Quebrou a Bolsa de Nova York, incidiu aqui no Brasil. Vamos quebrar também aqui na arte? Então, o objetivo era derrubar qualquer tipo de influência europeia. Nós não temos bons produtores? Temos. Nós não temos nós temos intelectuais, nós temos escritores? Temos. Então, por que a gente vai ficar sob uma influência europeia, se nós podemos produzir os nossos próprios conteúdos? Mais ou menos essa ideia. Nas artes, tá, gente? Ela não foi bem recebida pela crítica e pelo público. Até porque toda mudança passa pela apreensão. Ninguém muda de decisão repentinamente. Uma pessoa que quer tomar uma decisão, claro, existem as pessoas que tomam decisões precipitadas e se arrependem. Às vezes não se arrependem, né? Depende muito. Mas de uma maneira geral, quando nós vamos, por exemplo, comprar uma casa, que é o objetivo de toda a família, comprar uma casa para o trabalhador assalariado não é algo fácil. Tem que trabalhar muito. Então, para comprar uma casa, precisa haver planejamento, precisa haver economia, não é assim? Então, quando você parte para um negócio desse, se você não pensar bem, se você não analisar prós e contras, você pode acabar entrando no negócio e lá na frente perdê-lo, porque não houve planejamento. Então, por que eu estou falando de construção de casa? Estou falando de planejamento. Porque para mudar de posição, para mudar de atitude, a gente precisa pensar previamente. E foi justamente isso. A Semana de Arte Moderna, ela veio como algo, vamos mudar, vamos mudar.
Não, peraí, eu estou acostumado com isso aqui. Eu estou acostumado com o parnasianismo. Eu acho que isso aqui é interessante. Por que eu vou mudar? Então, traz o quê? Inquietações. E aí, por não ser bem aceito pela crítica, houve confusão. Não foi uma coisa assim bem arrumadinha, não. Trouxe aqui a proposta, todo mundo aceitou, pronto, tchau e benção. Não. A coisa foi tomando um rumo. Até que, aos poucos, ganhou uma enorme importância histórica. Tanto que quem vai fazer vestibular na UEMA, o PASE 2022, nós temos o Graça Aranha, que é um autor modernista. Claro, 100 anos de Semana de Arte Moderna. Então, aqui eu tenho uma foto das pessoas que participaram dessa Semana de Arte Moderna. Cacau, eu não conheço ninguém, tá? Mas aqui a gente tem o Oswald de Andrade, tem o Mário de Andrade, então aquelas pessoas que se destacaram nessa época, tá? Tudo que hoje é produzido no campo da literatura, hoje, 2022, vai apresentar uma relação com essa fase heróica do modernismo. Você nunca viu gente dizer assim, nossa, que música louca! Como é que uma pessoa consegue gravar uma música assim? Vocês não já ouviram pessoas dizerem isso? Nossa, essa música não tem nada, não tem conteúdo. Isso aí é um olhar crítico. Depende de quem analisa, certo? Esse tipo de música, que as pessoas às vezes falam muito nos dias de hoje, elas são permitidas justamente por causa dessa fase aqui. Fase heróica, fase de mudança, de ousadia. Então, ousadia para mudar é muita responsabilidade. Não fosse o arrojamento da tríade modernista, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade e Mário de Andrade. São os nomes, né, os 3 nomes, e eles estão aqui nessa foto. São as pessoas que se destacaram nesse primeiro momento de ruptura. Outros artistas, no início, foram contra. Depois, eles se adequaram ao padrão, tá? Talvez as nossas letras ainda tivessem sob domínio dos moldes clássicos, dos padrões europeus. Talvez, se não tivesse havido essa ruptura, hoje, com certeza, os nossos escritos seriam bem mais eruditos. A nossa forma de nos expressarmos, o coloquialismo, não teria tanta evidência. As gírias, os palavrões que já viraram gírias, enfim. Tudo isso acontece hoje por conta desse momento histórico na nossa literatura. O principal compromisso dos primeiros modernistas, né, qual a palavra não sai, era com a construção de uma literatura genuinamente brasileira. Claro, estou rompendo com os padrões europeus. E, gente, para construir, eles tiveram que destruir, certo? Uma literatura que falasse de quem? Do seu povo. De que mais? Dos costumes desse povo. Por meio de uma linguagem livre. Livre de arcaísmo. O que é arcaísmo? É aquilo que é arcaico, que não se usa mais. Por isso que a língua vive em constante evolução. Por isso que existem palavras que hoje você escuta. Ah, essa palavra aí minha avó usava. Aí a minha avó já tem outra geração, já passou. Inclusive a minha avó já até faleceu. Então, aí vem a geração dos meus avós, vem a geração dos meus pais, vem a minha geração, daqui a pouco a geração dos meus filhos, e aí dos filhos dos meus filhos. Então, o que hoje a gente acha legal, né? Hoje, né, eu acho legal, quando eu envelhecer, a geração que estiver no auge vai achar as coisas da nossa geração, ó. E você também, Chuchu, que vai crescer, que vai casar, que vai ter filhos, né? Não sei se são essas as suas pretensões. Enfim, se você tiver filhos, daqui a 10, 20 anos, eles vão achar você careta, assim como você acha seus pais hoje. Sabiam disso? Pois é, isso é uma verdade. Aqui nós temos uma característica principal: rompimento com o clássico, com o padrão, com a rima, aquela coisa toda. O negócio vira ser livre. Vamos ler esse poema aqui. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores.
Minha terra tem mais ouro. Minha terra tem mais terra. Qualquer semelhança com outro poema é. Não é mera coincidência. Aqui a gente tem um poema, né, uma ode construída sobre outra, uma paródia do Gonçalves Dias. Ele está falando de que terra? Brasil. No poema de Gonçalves Dias, ele fala de palmeiras. Aqui ele está falando de Palmares. Palmares eram os lugares onde os escravos se refugiavam quando conseguiam fugir das senzalas. Gente, senzala, lugar de tortura, lugar de açoite, né? Então, aqui já tem uma amostra de como era a sociedade nessa época, né? Preconceito racial. Ai, Cacá, hoje não tem mais disso. Quem dera que não tivesse, né, gente? Mas tem. Então, os artistas vão colocar isso onde? Nas suas letras de música, nos seus poemas. Aí ele fala assim, ó. Minha terra tem mais ouro. Porque quando o Brasil foi descoberto, ele tinha muito ouro, né? Agora, minha terra tem mais terra, porque o nosso ouro foi levado. As nossas riquezas foram levadas. Então, aqui, essa realidade trazida aqui no poema. Ouro, terra, amor e rosas, eu quero tudo de lá. Acompanha aí na tua tela. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Não pare agora, tem mais depois da publicidade. Oswald de Andrade acho que nem sonhava que 100 anos depois como estaria a cidade de São Paulo, hein? Mas ele já previa aqui nesse poema. A gente tem outro, olha só, olha aí, isso aí, ó. Verbo cracar. Eu empobreço de repente, tu enriqueces por minha causa. Ele azula para o sertão. Nós entramos em concordata, vós protestais por referência, eles escafedem a massa. Observa aqui, ó. Ele diz, o eu lírico, né? Eu não estou empobrecendo, não. Eu não aceito essa palavra, né, Naíris? A gente não aceita essa palavra sobre as nossas vidas, não. É o eu lírico. Empobrece de repente. Por quê? Porque alguém sempre vai enriquecer sobre o trabalho do outro. Aí ele diz, ele azula para o sertão. Azular é por causa do sol, por causa da tez que vai ficar. Azulão é um pássaro, enfim, deu para entender. Nós entramos em concordata. Concordata é um tipo de acordo quando alguém vai falir. Abre concordata para tentar negociar. Vós protestais. Por quê? Porque as pessoas não estão aceitando muito essa realidade. Ser pirata, ser de trouxas. Pirata é aquele que rouba, né? Abrindo o pala, pessoal sarado, oxalá eu tivesse sabido que esse verbo era irregular. Oswald de Andrade aqui falando também de como era a sociedade na época. Então, gente, eles utilizam os próprios recursos gramaticais para denunciar a situação social. Pobreza, concordata, tá bom? Quem que escafede? Quem tem dinheiro. Ah, bota dinheiro fora do país. Fulano de tal saiu do país. Ele empobrece, né, de repente. E a pessoa enriquece por causa, né? E aí, o fator determinante é a linguagem coloquial, que até então não era uma coisa muito bem vista. Olha esse outro poema aqui, muito engraçado. Moça linda, bem tratada. Moça linda, bem tratada. 3 séculos de família. Burra como uma porta, um amor. Aqui é uma crítica às mulheres, as mulheres não, a criação das mulheres que eram feitas apenas para se casar, elas não precisavam estudar, elas não precisavam fazer nada, ter apenas tradição e saber fazer os afazeres domésticos. Grão fino do despudor, esporte, ignorância e sexo. Burro como uma porta, um coió. Fala também de como seria o homem dessa sociedade. Mulher gordaça filó, de ouro por todos os poros, burra como uma porta, paciência. Ele é bem incisivo, né? Plutocrata sem consciência, nada porta terremoto, que a porta do pobre arromba uma bomba. Mário de Andrade. Eu ia falar o que é plutocracia, mas eu vou deixar isso para você pesquisar, né? Fica a dica. Pesquisa, você vai ver como é interessante. Porque o objetivo da aula é mostrar que o poema modernista é um poema de crash, um poema que escandaliza, né? Imagina chamar uma mulher burra como uma porta.
Por que, que a bichinha é burra como uma porta? Porque ela vem de uma criação. Antigamente a mulher não estudava. Hoje as mulheres aí têm um espaço, ainda não é o espaço, vamos dizer assim, de mérito que ela deveria ter, mas ainda ocupa espaço na sociedade e lutam para garantir direitos, tá? E a gente fica por aqui. Compliquei?